Olá, gente, tudo bem? Eu, então, Fausto Oliveira, como vocês talvez já conheçam, mais uma vez me dirijo aqui a vocês num novo vídeo no canal, dessa vez para falar sobre paternidade. Foi um tema muito legal, sugerido por um dos amigos aí que assiste o canal. Quando ele trouxe esse tema, eu me entusiasmei. Ele disse que estava no início da experiência de paternidade, primeiro filho pequeno. Eu já sou pai desde o ano de 2013. Isso me animou bastante. Eu consigo enxergar, como vocês aí que me conhecem já sabem, muitas conexões entre aquilo que nos é pessoal, que nos é íntimo, e aquilo que nos é público, que nos é social. Eu acho que é justamente no exercício de enxergar essas conexões que muita compreensão necessária para nos devolver um pouco de saúde e bem-estar, um pouco de possibilidade mesmo de sonhar e de construir um mundo diferente, se você quiser colocar em termos mais românticos, aparece. É nessa conexão, é nessa reflexão entre aquilo que toca o coração do indivíduo e que toca o coração da sociedade como grupo de indivíduos, né, e que alguma luz deve aparecer. E o propósito que eu me coloco aqui nesse canal é justamente o de fazer aparecer essas luzes. Então vamos ao assunto paternidade. Não sei antes, naturalmente, pedir que você me apoie, pedir que você também se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. O Apoia-se está aqui na descrição do vídeo, está também no comentário fixado e é muito importante. Eu, como jornalista, tenho aí vivido de bicos, né, como a maioria dos jornalistas vive, e esse canal de YouTube tem também a função de ser uma forma de eu conseguir trabalhar, de eu conseguir botar mais conteúdo na praça e, né, necessariamente também ter algum tipo de retorno por esse conteúdo. Eu agradeceria se você pudesse, então, me apoiar periodicamente através do Apoia-se aí no link que está na descrição. Bom, pessoal, paternidade é um desses fatores cruciais, muda completamente a vida da pessoa, e desde já quero dizer que considero sim uma experiência fundamental. Fundamental, é necessário que realmente, pelo menos a imensa maioria das pessoas experimente isso na sua vida. Claro, né, reservado aí o direito de cada um, da sua liberdade, sua autonomia, de dizer que não quero ter filhos, ou não quero adotar filhos, ou não quero gerar outra vida, não quero me responsabilizar por isso, vai ter um monte de desculpa aí, o que não falta hoje são desculpas, né? Mas, então assim, isso deve ser respeitado, porém, não se deve também levar a um terreno de naturalidade esse questionamento, né? Porque em paralelo à existência desse questionamento, muita miséria surgiu. Né? A nossa vida como um todo, individual, familiar e socialmente, ficou muito mais pobre, na verdade. E quando eu falo aqui de paternidade, eu sei que a maioria do meu público é masculino, então é paternidade no sentido de ser pai, mas eu acredito que os valores sobre os quais eu vou comentar aqui nesse vídeo são valores compartilhados pelas mulheres também na maternidade, tá? Pelo menos eu assim vejo, pelo menos na experiência que eu compartilhei com agora minha ex-esposa, entendeu? Sendo eu pai e ela mãe do nosso único filho, são valores que eu considero que cabem tanto na minha experiência quanto na experiência dela. E que, portanto, eu acredito que sejam valores que caibam tanto na experiência de homens que são pais quanto na de mulheres que são mães. O que importa aqui, né, para efeitos desse vídeo, é o ter uma criança, ter um filho ou uma filha, ter gerado uma outra vida a partir da sua, que é algo que, na minha visão, infelizmente, se tornou deixou de ser inquestionável. Eu nasci numa época em que era muito estranho, né, quando havia casais que dissessem, não, optamos por não ter filhos. Era algo que não era bem recebido pelas famílias, talvez ainda não seja, mas cada vez menos. Não havia um consenso midiático, como há hoje em dia, que naturaliza o simplesmente ser e não gerar uma vida além da sua. Tá? Então existe hoje essa cultura que praticamente exime, né, as pessoas de sequer pensar a respeito do problema. Do problema que é o seguinte, quer dizer, você está na vida, alguém te deu a vida para viver. E você está negando isso a um outro alguém, né? Na minha visão, isso tem implicações éticas profundas que hoje parece que não existem mais. Não se coloca, né? As pessoas facilmente elas pegam e dizem, não quero, e tudo bem e tal. E não se questiona, mas então eu acho lamentável que o ser pai, o ser mãe,
na sociedade contemporânea, isso vem de aí, sei lá, desse século talvez, esteja sob questão, né? Não é mais aceito como uma naturalidade da vida, na verdade. E isso eu acho que é um problema. Acho que já não se aceita mais como natural o ser pai e o ser mãe. E eu acho que as razões para isso não sei se são tão obscuras, né, quanto alguns querem fazer parecer. Porque basicamente quando eu vejo os argumentos, são argumentos reivindicadores da liberdade individual. Ah, porque eu não quero, sei lá, deixar de ser jovem. Ah, porque eu não quero assumir a responsabilidade. Então, quer ter mais liberdade do que responsabilidade. Ah, porque eu não quero ficar preso à agenda de uma terceira pessoa. Ah, porque eu não quero arriscar o meu relacionamento, porque se de repente tiver uma criança e a criança for causa de separação, o meu relacionamento foi pro brejo, etc. Existe aí um elenco de reivindicações da liberdade individual, ou do espaço da individualidade, ou da soberania da individualidade, que no fundo, para mim, cabe tudo num grande denominador comum de reivindicações do individualismo, tá? Que vão, aos poucos, corroendo a própria ideia do que seja, né, uma família, que por si, né, também de uma maneira quase que consequencial, não deixa de ser aquilo que é a base da manutenção de uma sociedade. Quando se fala que a família é o núcleo da sociedade, a célula máter e outras expressões tradicionais, no fundo não está se falando de outra coisa, senão do quê? Do fato de que é a reprodução da vida humana, né, e a convivência em sociedade, daí a conexão entre o individual, familiar, nuclear e o social, macro, né, que promove isto que nós conhecemos e chamamos como vida. Não é verdade? E a partir do momento em que existem esses ataques, né, que os indivíduos compram essas ideias, em que os indivíduos que compram essas ideias se engajam em fazer contra, né, o formar família, contra o ato deliberado de gerar uma nova vida, etc, etc, isso vem a se tornar também um ataque contra a própria existência da sociedade. Então aí os vários números de decrescimento da população em alguns lugares, ou de perda de ritmo de crescimento da população, como é o caso do Brasil. Problemas demográficos seríssimos já acontecendo, que vão impactar naturalmente uma série de condições para o bem-estar futuro da sociedade, pelo simples fato de que hoje a taxa de natalidade é estagnada, ou cresce muito devagar, muito lentamente, e a cada ano cresce menos, ou seja, ela é uma taxa de natalidade ainda positiva, porém em decrescimento, né, dentro do positivo. Vai chegar um momento que ela vai ser negativa, e aí a população como um todo decresce. Então são muitos problemas que advêm do fato de que se naturalizou o não gerar, né, filhos, não ter filhos, não repor a sua presença no mundo. Não necessariamente aumentar a quantidade da população, né? Não estou dizendo que as pessoas hoje deveriam ainda pensar como antigamente de ter 5, 6 filhos, 7 filhos. Porém, seria necessário que as pessoas tivessem pelo menos um, em termos demográficos, sociais. Agora, se nós formos levar de volta para o aspecto pessoal, que é de onde a maioria dessas naturalizações funestas acontecem, né? Eu não quero perder isso, eu não quero perder aquilo, eu não quero deixar de poder fazer tal coisa, eu quero ter a soberania sobre a minha vida inteiramente mantida ao longo de todo o período da minha vida, etc, 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 e que vem a dar nessa decisão nojenta das pessoas simplesmente não terem mais crianças. Se nós levarmos de volta a esse argumento pessoal, a gente vai encontrar o quê? Um medo muito grande. Lamentavelmente é só o que se depreende. Um medo de perder. O medo da perda, medo de perder tempo, perder a capacidade, perder seu dinheiro, né, perder sua capacidade de agir no mundo, ou a sua capacidade de programar sua vida, etc, etc, são medos individualistas e que não deveriam estar implicados nessa questão. E aí entra o centro do meu argumento. Quando você deixa de fazer algo que é grandioso com sua própria vida, como ter uma criança, ter um filho,
em função de necessidades individuais, individualistas, que você faz questão de manter, você não está adiando nem cancelando perdas, porque elas virão. Elas virão. E talvez o momento em que você vai descobrir que essas perdas vieram do mesmo jeito seja um momento em que será tarde demais para você pensar a respeito de ter ou não ter um filho. E aí está o drama da vida. Aí está o problema. O centro do problema está nisso. Hoje, a mitificação da eterna juventude, né, e a transformação do ser jovem num ato prazeroso, muito ligado ao consumo, a experiências de consumo, etc., leva o jovem a achar que a perda com a formação de uma família é grande demais. Só que acontece o seguinte, ele superenfatiza uma realidade que não é, que a gente tem que assumir que é verdadeira, do ter filho, de formar família, em troca de uma fantasia. Porque se por um lado é fantasioso que ele vai conseguir manter para sempre essa vida juvenil, ele vai manter para sempre essa vida de prazeres, ele vai manter para sempre essa vida de individualidade plena, isso é falso, independente do que ele fizer com a própria vida. O problema é, qual é o trade-off? Ou seja, qual é a troca que ele se dispõe a fazer? Porque veja, ter filho, ser pai, ser mãe também significa perder. Não dá para dizer que não, né? Das coisas mais conhecidas, por exemplo, perder as noites de sono, quando você está lá com o bebezinho, etc., né? Perder a oportunidade de acompanhar as coisas que você gosta de acompanhar no mundo, por exemplo. Eu me lembro que eu gostava muito de, por exemplo, ver eventos esportivos, coisas culturais, filmes, séries, etc., e foi tudo pro brejo, né? E depois, você, para voltar, é um trabalhão e tal. Então, assim, existem perdas. Existem perdas, por exemplo, financeiras. Você passa a dedicar a maior parte do que você ganha para a manutenção da criança. A criança passa a vir em primeiro lugar. Então você deixa de ser prioridade até para si próprio. Se você tem que escolher entre pagar um plano de saúde que inclua a sua criança ou, né, comprar alguma coisa para si próprio, você vai escolher pagar o plano de saúde da criança. Então, assim, a partir do momento em que a gestão dos recursos, a gestão do tempo, a gestão das prioridades na sua vida muda completamente em favor dos seus filhos, então é óbvio que existem perdas. Então não é aqui fazer uma visão, uma defesa romântica do ser pai, dizendo que é só ganhos, é só maravilha, é só isso, só aquilo. Não existe. É claro que existe a perda. E acho que a gente também só deixou de aceitar isso bem, porque isso foi aceito muito bem, isso foi aceito tão bem até hoje que a humanidade só cresceu, né? E agora nós estamos vivendo uma possibilidade de humanidade decrescendo em quantidade de pessoas, em função de que essas perdas deixaram de ser bem encaradas e passaram a ser encaradas como algo quase delituoso, como algo quase ofensivo da dignidade pessoal, individual, né, do ser humano moderno, que é uma coisa estúpida. E por que estúpido? Porque a perda virá. Ela virá no seguinte formato. Se você não quiser perder sendo pai, sendo mãe, você vai perder a sua juventude do mesmo jeito. Você vai perder o viço, né, do seu corpo do mesmo jeito. Você vai perder as funções cognitivas e a sua capacidade do mesmo jeito. Você vai perder noites de sono por outras razões. Você vai perder dinheiro por outras razões, porque dinheiro, meu amigo, vem e vai. Entendeu? Assim, você vai encontrar muito poucas pessoas que conseguem de fato serem poupadores, ainda mais numa sociedade como a nossa, cheia de necessidades e com necessidades, aliás, crescentes e tal. Então, o problema é, se você vai ser forçado a perder uma série de coisas e a sua individualidade será forçada a aceitar isso de qualquer maneira, a pergunta que eu acho que a pessoa deve se fazer enquanto ela é jovem, em idade fértil, é: o que eu estou disposto a perder agora? O que eu aceito perder agora? E essa é uma pergunta muito difícil, eu sei. E a questão é, existe uma chave para você responder essa pergunta que vem a ser, bom, se a vida é perdas e ganhos, né, e eu vou fazer em mim mesmo uma enorme perda, o que é que eu ganho? E aí está a grande questão.
Amadurecer, envelhecer, eu estou descobrindo isso penosamente nos últimos anos, né? Estou aí na beira de fazer 50, então estou descobrindo penosamente. Amadurecer é um grande processo de troca. Processo de troca. Você perde, sim, uma série de coisas, porém, outras chegam para substituí-las. E as coisas que chegam para substituir as grandes, vamos dizer, conquistas e posses e propriedades, né, ou características próprias da juventude, são, na realidade, não é que sejam melhores no sentido de que você vai ter algo que você possa dizer, uma escala de valores, isso é melhor do que aquilo. Não se trata disso. Mas elas são mais profundas, elas correspondem à necessidade que você vai ter independentemente de você ter ou não ter seus filhos. E ter seus filhos nessa hora vai ajudar demais. Aí está a essência do problema. Tornou-se natural a ideia, né, de optar como se fosse uma escolha, né, optar não ser pai, não ser mãe. Tudo bem. E muitas pessoas até se justificam com racionalidade, dizem, eu não saberia fazer. É um pouco real e um pouco questionável, na medida em que também isso se aprende ali, na lida, né, na hora do desespero do vamos ver. Agora, a necessidade de construção de sentido para a sua vida, ou de encontro do sentido da sua vida, ela virá de qualquer maneira. Tendo você seus filhos, esse sentido, ele está praticamente garantido. Praticamente garantido. É preciso ser uma pessoa muito transtornada para, mesmo tendo filhos, e existem essas pessoas, né? Mas muito transtornada para, mesmo você tendo seus filhos, ainda assim você derivar para algum grau de loucura, para algum grau de, né, crime pessoal, ou desistir da vida, etc. Né? Porque o sentido da vida, ele se autoconstitui a partir do momento que você né, forma a sua família, e mesmo que ela se desfaça depois, né, aquele é um laço que está constituído lá no, vamos dizer assim, vou cunhar um termo aqui agora, no bioinconsciente. Ele é biológico, mas ele também é psicológico profundo. É algo que, uma vez que acontece, já não há mais como desacontecer. E, portanto, ele passa a ser o grande ato constitutivo da sua vida, ou seja, ele passa a ser o seu propósito. Hoje, no que se fala tanto de propósito, né, precisa ter um propósito, as coisas têm que ter propósito, né, nesse eterno marketing do autoconhecimento, marketing da identidade individualista, pessoal, etc. Dessa entronização do indivíduo, né, que diz que a minha vida tem que ter um propósito. Meu amigo, o propósito da vida sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo. E agora ele está sob questionamento e as pessoas, então, acham que precisam encontrar propósito em alguma outra coisa. Aí vai procurar propósito na sua profissão. Não existe profissão que tenha o poder de dar propósito à vida individual de ninguém. Não existe trabalho que te preencha ao nível de te dar um propósito, né, na vida. Existem trabalhos nobres, não há dúvida. Assim como todo trabalho pode ser nobre. Agora, mesmo que seja um trabalho altruísta, né, um serviço público, social, algo que realmente, né, te enobrece como pessoa, ainda assim fica muito aquém do que é a experiência bioinconsciente de você se reconstituir como pessoa a partir do momento em que você tem uma outra pessoa que é o seu filho. Não se compara. Não se compara. Lamento dizer para aquelas pessoas que estão aí me ouvindo e que têm um problema seríssimo de não quererem ser pai ou ser mãe, etc, etc. Pela razão que for. Agora, o que a experiência da paternidade me ensinou é de que, assim, você ganha mais do que um propósito, do que um sentido, é uma justificativa para a sua vida. Sua vida pode, dali para frente, ser só derrota, mas aquele fato que me cravou, que me pegou, que me constituiu, aquele ninguém tira.
Não à toa, né, pessoal? Quer dizer, e aí vai toda a minha solidariedade do meu coração, né? Toda a solidariedade que possa existir nesse universo, às pessoas que passam por aquela dor que é a única realmente incorrigível, a única dor incurável, que é a dor da perda de filho. Por que vocês acham que a única dor incurável no ser humano é a dor de perda de filho? Por quê? Né? Então isso deveria ser um chamado, não apenas a pensar numa voluntária adesão, né, ou recuperar voluntariamente a adesão social a formar famílias e ter filhos, mas deveria ser um chamado à própria valorização das vidas nossas próprias, no sentido de que, cara, quer dizer, e se eu, né, que ainda tenho pai, tenho mãe e tal, as pessoas que têm seus pais e suas mães, morresse num acidente, alguma coisa, uma doença, etc. Como ficariam meus pais? Né? Já se fez essa pergunta? Porque eles perderam tudo que qualquer pai e mãe sempre perde. No entanto, se você perguntar para eles, dizendo, mas valeu a pena? Claro! Nunca alguém vai dizer que não valeu a pena. Não, era melhor que eu tivesse ficado alguns poucos anos com uma vida sexual melhor, ou alguns poucos anos, né, com mais dinheiro, ou que eu não tivesse que ter perdido tanto isso ou tanto aquilo, etc. Nenhum pai e nenhuma mãe nunca vai dizer isso. Entende? E a razão pela qual eles não dizem isso somos nós. Somos nós. Aqueles que são filhos. E filho todo mundo é. Não é verdade? Então, eu acho que essa ideia, ela, no fundo, está construindo, está rodeando em torno de um conceito de sacralidade da vida. Sim, a vida é sagrada. E justamente pela vida ser sagrada, a partir do momento em que você forma uma vida, você vira veículo para o surgimento de uma nova vida, você também se sacraliza. Entende? E daí essa experiência tão funda, tão né, constitutiva de propósito pessoal. Não há nada que eu possa fazer em termos de trabalho, em termos de serviço ao outro, ou etc. Qualquer coisa, não há nada que eu possa fazer na vida que se compare em importância, em senso de propósito, em senso de valor, aquilo que eu fiz quando em 2013 me tornei pai. Não há. E o mesmo valerá para cada um de vocês. Assim como o mesmo valeu e vale para cada um dos nossos pais. E isso era absolutamente inquestionável, natural e conhecido até bem pouco tempo. Agora, a partir do momento em que isso tudo deixou de ser entendido como parte natural da nossa realidade, o que é que estourou? O que é que começou a acontecer como nunca antes? Vamos lá, né? Ansiedade e depressão. Uma crise aí horrorosa, um negócio tá impossível, né? Suicídios e divórcio. Só aumenta. A recorrência do consumo na vida individual como uma maluquice, a doença do consumo, consumismo. Até fiz um vídeo aí no canal a respeito disso. Crise social. As pessoas começaram a se detestar mais, começaram a brigar mais. Então assim, não chega exatamente a surpreender esse nosso quadro de crise permanente que desce até as profundezas do indivíduo e transforma todo mundo em arma. Todo mundo está virando arma de uns contra os outros, de umas pessoas contra grupos, de grupos contra pessoas, etc, etc. Não chega a surpreender. Na medida em que o esvaziamento de sentido, né, das nossas vidas se tornou algo natural, reproduzido e quase que, né, e elogiado, né, por muitos. Muita gente aí que sai elogiando, coloca nos jornais. Tem toda uma ideologia favorável, né, ao individualismo sobre a família, por exemplo. Entendeu? Já que a gente está falando de paternidade, né? Por último, eu queria colocar uma associação aqui que é o seguinte, vejam como toda essa ideologia do hiperindividualismo que leva a um ataque contra a família, né, a família que gera filhos, né, e não gera contra as famílias ditas alternativas, mas gera ataques contra as famílias chamadas de convencionais, que são aquelas que geram criança, né?
Vejam como tudo isso se associa de uma maneira muito clara, muito evidente ao neoliberalismo, né? E a esse quadro, né, de políticas e economias, né, que gera o quê? Guerra de todos contra todos, disputa por recursos escassos, né, fim dos projetos nacionais, fim do desenvolvimento. Estamos aí fazendo de novo a ponte entre aquilo que é individual e aquilo que é coletivo social. Reparem, percebam, né? Uma coisa é a outra. Uma coisa é a outra. E um dos instrumentos mais perversos que esse novo, né, sistema de pensamento tem para combater os grandes propósitos da vida individual, que também são formadores dos grandes propósitos da vida social e da vida nacional, é exatamente a criação de condições econômicas que vão contra, que trabalham contra as possibilidades reais das pessoas terem seus filhos. Não é muito claro isso? Que tudo isso veio em paralelo, tudo isso veio junto? E mais, né, também não é claro que esse mesmo grupo de pessoas, jornais, mídia, comentaristas, intelectuais, ditos filósofos, né, que vão advogar, né, pela vida individualista, a expressão individual acima da expressão coletiva, e vão advogar a favor de elementos do neoliberalismo ou do neoliberalismo como um todo, não é à toa que são eles também advogados das ideias neo-malthusianas, que a pretexto de certos fatos de crise ambiental, vem dizer o seguinte: não, já existem seres humanos demais no mundo. É preciso diminuir a população porque senão o planeta não aguenta, etc, etc. Né? Neo-malthusianismo. Vamos buscar na internet quem foi Malthus, M-A-L-T-H-U-S, e entendam o que é o neo-malthusianismo, que é uma dessas práticas ideológicas horrendas e que é produtora de tremenda infelicidade no planeta contemporaneamente. Essa sim é a grande raiz do mal-estar. Essa sim é a grande raiz da crise. Esse complexo neoliberalismo, neomalthusianismo, perda das condições econômicas, sociais, né, para que se possa criar famílias com tranquilidade, com perspectivas, perda, né, por via dessas ideologias, da própria vontade, né, de se formar famílias e ter filhos, o que gera, né, esse quadro aí que nós temos agora: sociedades polarizadas em conflitos, sociedades individualizadas ou individualismos, né, em escala industrial, e uma tremenda infelicidade, uma sociedade que só adoece cada vez mais. Então, essa minha fala a favor da paternidade, assim como da maternidade, é uma fala a favor da sacralidade da vida, mas também é uma fala a favor de uma retomada de uma consciência social menos individualista e, portanto, que afaste, né, ou se afaste desses conceitos que estão aí sendo colocados, que no fundo não são conceitos positivos para nós como seres humanos. São artificialismos vendidos como boa ciência ou como boa ideologia, com a finalidade mesmo de deprimir as sociedades. Deprimir as sociedades. Então, meus amigos, pensem com muito carinho na ideia. Tá? Quem acompanhou até aqui, se você já teve seu filho, se você já teve sua filha, se você está indo para ter o segundo filho, então, tem todo o meu apoio. Vale a pena, é uma experiência excelente, jamais isenta de dificuldades, como eu deixei claro aqui, porém sempre valendo muito a pena. O que você ganha no meio do caminho para o final, é imensamente maior do que aquilo que você perde. E quando você percebe isso, você acaba se tornando espontaneamente bom pai e boa mãe. Porque você fala, não, mesmo as dificuldades que o filho apresente, etc, etc, você vai saber lidar com elas, na medida em que você vai saber ser modelo para ele, para ela, porque no fundo você sabe que o sentido bioinconsciente está lá. Está lá. E é isso que vai te fazer atravessar todo o processo de envelhecimento, amadurecimento, esse negócio difícil que começa a acontecer, que você começa a sentir dores o tempo inteiro e começa a ficar meio sozinhão e tal. Pois é, porque isso vai vir para todos. Mas se você tiver tido seus filhos, vem de um jeito diferente. É isso, obrigado pessoal, até a próxima. Voltarei ao tema, gostei de falar disso, voltarei outras vezes. Até mais.